A China anunciou que finalmente vai recomeçar a abrir os cinemas esta semana, após 6 meses. As salas terão 30% da capacidade e os tickets serão vendidos pela internet. Mas nada de pipoca ou refri. Tudo para evitar uma segunda onda do Covid-19. A notícia chega no momento em que o Brasil está no platô do surto e ninguém sabe ao certo quando poderemos assistir novamente a um filme em tela grande. A exceção é o autocine, modalidade de cinema ao ar livre que viveu seu auge entre os anos 50 e 70 e foi caindo em desuso com o advento do videocassete e a possibilidade de assistir filmes em casa. Mas, numa reviravolta inesperada, ressuscitou como uma saída para garantir a diversão com distanciamento social. Minha última sessão de cinema não poderia ter sido mais simbólica. Em meados de fevereiro, emocionada com a performance do filme sul-coreano Parasita, ganhando 4 categorias do Oscar, corri para o shopping da cidade vizinha para garantir o ingresso. O filme, que discute a desigualdade social, tinha ficado apenas 2 semanas em cartaz, num único horário, porque não era comercial. As 4 taças deram um fôlego maior à obra, que se tornou um fenômeno ao ganhar pela primeira vez o Oscar de melhor filme do ano numa língua não inglesa. E não foram apenas as principais categorias que Parasita levou: roteiro original, direção, filme estrangeiro e filme do ano. Parasita venceu o BAFTA na Inglaterra, o Spirit Awards, o prêmio do Sindicato dos Roteiristas, o Globo de Ouro e o Festival de Cannes na França, onde recebeu a Palma de Ouro da diva Catherine Deneuve. Nos Estados Unidos, outro ícone do cinema, Jane Fonda, foi escolhida para anunciar o melhor filme e não escondeu a satisfação ao anunciar o vencedor e perceber que algo estava mudando em Hollywood. Um mês depois, o país fechou os aeroportos para impedir a disseminação do coronavírus e nada mais seria como antes. A cerimônia do Oscar já era histórica por si só e agora constará como a última pré-pandemia. O Brasil estava representado pelo documentário Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa, que revela os bastidores do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Petra levou para Los Angeles Sônia Guajajara, representando os povos indígenas, tão ameaçados pelas constantes invasões de jagunços em seus territórios e queimadas criminosas. Quem levou o Oscar nessa categoria foi Indústria Americana, que revela a imposição do modelo de produção chinês numa fábrica norte-americana. A empresa recuperou uma fábrica que foi à falência, treinou os funcionários e, para evitar reivindicações por salários melhores ou condições de trabalho, impediu a formação do sindicato e exigiu jornadas de 12 horas sem folgas. Uma ênfase na produtividade de baixo custo que fez a China se transformar numa potência mundial, ao concentrar a produção de quase todo equipamento industrializado na última década, inclusive insumos hospitalares, que estão sendo disputados à tapa em 2020. Logo no início da cerimônia, meu coração disparou com a apresentação surpresa de Eminem, cantando Lose Yourself, canção potente que lhe rendeu um Oscar em 2003, mas que ele nunca foi buscar, porque não acreditava que poderia vencer. O filme conta sua trajetória antes de se tornar um rapper famoso, desde que vivia num trailer com a mãe alcoólatra, as batalhas de improviso e a vida miserável dos white trash, americanos sem formação nem perspectiva de vida. A história se passa em Detroit, berço da indústria automobilística, que virou uma cidade fantasma depois que a atividade se transferiu para a Ásia. Outro destaque foi quando anunciaram o melhor ator, Joaquin Phoenix, pelo filme Coringa, de Todd Phillips. O roteiro revisita o icônico inimigo do Batman numa versão mais humanizada, em que ele cuida da mãe, tem transtornos mentais e é maltratado no trabalho, nas ruas e na vida. Tanta desilusão explode em forma de revolta generalizada contra o sistema, que larga os vulneráveis à própria sorte. No discurso de agradecimento, Joaquim fez questão de se posicionar politicamente. This is the first Oscar and 4th nomination for Joaquin Phoenix. But I think the greatest gift that it's given me, and many of us in this room, is the opportunity to use our voice for the voiceless.
I've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. I think that we've become very disconnected from the natural world, and many of us, what we're guilty of is an egocentric worldview, the belief that we're the center of the universe. O clímax da noite, porém, foram as sucessivas premiações do filme Parasita. O diretor Bong Joon não conseguia acreditar que tinha vencido seus ídolos, como Martin Scorsese, na categoria Direção. Entrevistado posteriormente sobre por que seu filme conseguiu esta consagração mundial, o diretor disse apenas: essencialmente, o filme tem um apelo universal porque todos nós vivemos no mesmo país chamado capitalismo. O diretor já tinha no currículo O Hospedeiro. O filme mostra o desleixo do sistema econômico com a natureza e a precariedade dos trabalhadores de baixa renda, numa fábula que mistura comédia, terror, drama, ação e ficção científica. Em Seul, uma criatura surge no rio depois do despejo de produtos químicos, e uma família pobre come o pão que o diabo amassou para resgatar as vítimas reféns do monstro. Em Parasita, o diretor vai além e monta todo um cenário para evidenciar o abismo que existe entre ricos e pobres. A família do protagonista mora num porão fétido, onde o sinal de Wi-Fi do vizinho só é captado no banheiro. Eles sobrevivem de restos e de um serviço de dobrar caixa de pizza, sem nenhuma garantia trabalhista. Ao receber a proposta de trabalhar na casa dos ricos como professor de inglês, o jovem dá um jeitinho de botar a família toda lá dentro, utilizando de subterfúgios bem condenáveis, que muitos diriam que só existe no Brasil. A casa dos ricos é superlativa. No confronto com o mundo dos pobres, que se achavam muito espertos ao se aproveitarem da ingenuidade dos patrões, fica para nós a grande questão: quem era o parasita de quem? Afinal, a fortuna dos ricos só existe porque tem muita gente pobre em situação precária, aceitando qualquer emprego para ter o que comer e onde morar. E sem tempo nem organização suficiente para questionar tal condição, como queriam os chineses da indústria americana. Um despertar da consciência de classe foi a greve dos entregadores de comida durante a pandemia no Brasil. Eles protestaram contra o sistema de aplicativo que paga uma miséria para os motoqueiros circularem pela cidade sem direito à alimentação ou pausa, nem máscara ou álcool gel. Muito menos apoio caso sofram um acidente e não possam trabalhar. Antes da pandemia, eu posso falar para você que o que eu conseguia tirar, depois de tudo que eu gastava, depois de tudo que eu tirava menos de um salário mínimo, mano. Eu tirava menos depois que eu tirava a prestação de moto, depois que eu tirava plano de celular, depois que eu tirava pneu que furava. Pô, alimentação na rua eu nunca pude pagar, né? Eu tentei dar uma de louca aí, fazer um seguro para minha moto, para mim não perder minha moto. Depois não aguentei. No segundo mês eu já não aguentei pagar. Eu falei, não vai rolar, vou ter que me arriscar e trabalhar sem seguro mesmo. A desigualdade onipresente no Oscar 2020 se tornou ainda mais palpável durante a pandemia. Na nação mais poderosa do mundo, os afrodescendentes morrem 3 vezes mais de Covid, apesar de serem apenas 14% da população. Muitos não procuraram os hospitais quando sentiram os primeiros sintomas, por causa do alto custo dos procedimentos médicos, já que por lá não existe saúde pública, e plano de saúde custa uma fortuna. No Brasil, onde 38% do povo nem água encanada tem, muito menos condições de fazer distanciamento social, a questão racial é ainda mais relevante. Negros e pardos representam 55% da população e são a maioria entre os desempregados e trabalhadores informais, que se arriscam em meio ao surto para trazer comida para casa, pois o auxílio do governo demorou a sair. Sem contar o grande contingente que não se enquadra nos critérios exigidos, como ter um CPF. O buraco era mais fundo do que se imaginava e só foi notado quando percebemos quem podia e quem não podia fazer home office ou ter aulas online. Segundo o IBGE, metade dos brasileiros, 105 milhões de pessoas, vive com menos de meio salário mínimo por mês, enquanto o 1% mais rico do país tem renda acima de R$17 mil.
Sem contar o azar de termos o pior presidente do mundo no momento mais grave de nossa história recente. A imprensa internacional não cansa de denunciar sua postura anti-ciência, a falta de ministro da Saúde e compromisso com as normas sanitárias, o desprezo com a gravidade da pandemia, a omissão em fazer campanhas educativas ou utilizar os agentes de saúde para fazer monitoramento da população, como foi feito na Coreia do Sul. E a cereja do bolo é a tentativa patética de faturar em cima da tragédia, ao vender remédios ineficientes que já foram descartados em outros países como cura milagrosa. Realmente, o capitalismo agoniza.